grandes avanços nos últimos 20, 30 anos foram, primeiro, a clonagem da ovelha Dolly. Depois nós tivemos o projeto Genoma Humano, que começou em 1990 e tinha como finalidade sequenciar todos os genes humanos. Depois nós tivemos o outro grande marco, foi a descoberta das células iPS, que vem do inglês Induced Pluripotent Stem Cell, que tinha capacidade de se diferenciar em qualquer linhagem celular. E depois nós tivemos a técnica de CRISPR, que permite editar, modificar genes. Esses foram os grandes avanços nos últimos 26 anos. Nosso departamento trabalha com doenças genéticas, começou a trabalhar desde a década de 70 com o professor Oswaldo Frota Pessoa, estudando doenças genéticas. Mas em 2000, nós criamos o Centro de Estudo do Genoma Humano e Células-Tronco, que foi um projeto financiado por um projeto de Pronex, do federal, do projeto Apoio a Núcleos de Excelência, e depois disso nós tivemos, então, financiamento da FAPESP, transformando isso num CEPID. CEPID vem de Centro de Pesquisa, Inovação e Divulgação. E nós, então, ganhamos isso em 2000 da FAPESP, e depois nós concorremos de novo em 2013 e ganhamos de novo financiamento a longo prazo para poder tocar esse centro. E hoje nós somos o maior centro de estudos de doenças genéticas da América Latina. O prédio é na cidade universitária, é ligado ao Instituto de Biociências. Nós temos cerca de 10 professores trabalhando no centro, cada um com seus alunos. Então, contando alunos e técnicos, deve ter cerca de 100 pessoas trabalhando no centro. Nós temos vários projetos de ponta. Um deles é o xenotransplante, que foi começado há cerca de 4 ou 5 anos. E qual que é a ideia? A gente sabe há muito tempo que os suínos têm os órgãos mais semelhantes aos seres humanos. Mas se a gente transplantar um órgão de um suíno para um ser humano, você teria uma rejeição aguda. E agora, com essas novas tecnologias, a gente consegue identificar nos suínos quais são os genes responsáveis por essa rejeição aguda, e a gente consegue, então, silenciar esses genes, inibir esses genes. Tá? E nós fizemos isso já com células de suínos e já temos os embriões com genes silenciados. E o próximo passo, então, agora vai ser implantar esses embriões em porcas, né, em fêmeas de suínos, que vão ser barriga de aluguel, e criar, então, animais geneticamente modificados, né, com os órgãos que a gente chama de humanizados, para eles poderem ser fábricas de órgãos. Esse projeto, que foi iniciado como uma coisa muito futurística, né, se mostrou que está muito mais próximo da realidade. Porque no final do ano passado, no início desse ano, primeiro foi feito 2 transplantes de rins nos Estados Unidos em pessoas em morte cerebral. E se viu que o rim funcionou por cerca de 3 dias, né, os rins de suínos transplantados nessas pessoas em morte cerebral. E depois foi feito um transplante cardíaco, usando um coração de um suíno, já num paciente vivo. Era um paciente que estava numa fase terminal, ele estava ligado todo a aparelhos, e por isso que foi permitido fazer esse experimento num ser humano. E então ele recebeu o coração do suíno, e esse paciente conseguiu sobreviver 60 dias. Que parece pouco, mas quando a gente compara com o primeiro transplante cardíaco que foi feito no mundo, em 67, esse paciente viveu só 18 dias. Então, a gente pode considerar que foi um grande sucesso. Um paciente com coração de suíno viveu 3 vezes mais.
Nosso centro, a gente conseguiu recursos para fazer uma PIC Facility no IPT, e que estamos esperando uma papelada para poder realmente começar, né, uma parte burocrática, e também para fazer uma PIC Facility menor, mas mais rápida, no campus da USP, né, onde a gente poderia começar os ensaios mais rapidamente. Então, seria a PIC Facility 1 e 2. Tá? E, então, uma vez completada a construção da PIC Facility, a gente acredita que dentro de um ano depois, a gente poderia ter os órgãos, os primeiros animais geneticamente modificados e que poderiam ser doadores de órgãos. A segunda linha de pesquisa que a gente tem é com idosos. Nós começamos com o projeto dos que a gente chamou de 80+, para tentar entender como é que as pessoas permanecem bem depois dos 80, e depois passamos para 90, e agora nós estamos interessados em centenários, né? Como a gente sabe que a população mundial está envelhecendo, inclusive no Brasil, a ideia é promover o que os americanos chamam de health span, envelhecimento com saúde, né? Então, acho que existe um interesse mundial nesses estudos com pessoas mais idosas e centenários. No momento que você identificar quais são os genes, né, que estão presentes nessas pessoas, o próximo passo é dizer, bom, o que esses genes fazem? Né? Qual é o produto desses genes? E aí, a gente, com isso, vai poder ajudar quem não teve a sorte de ter nascido com esses genes de resistência, né? Qual que é a primeira parte do estudo? Então, a primeira parte é você sequenciar o genoma desses centenários. E depois nós temos a tecnologia hoje de, a partir do sangue dessas pessoas, a gente consegue gerar no laboratório qualquer linhagem celular. Então, eu posso fazer neurônios das pessoas, células musculares, células ósseas, células do pulmão, enfim, qualquer linhagem celular. E nós vamos estudar no laboratório como é que são essas células. Como é que são os neurônios de pessoas que estão muito bem depois dos 100 anos? Como é que são as células musculares de pessoas que estão muito bem depois dos 100 anos? E isso nós vamos comparar com pessoas que não tiveram esse envelhecimento saudável. Então, ver quais são as diferenças, né? E a gente espera, então, ter respostas importantes nesse sentido. O Zika vírus, lembrando, ele foi responsável por ter nascido crianças com microcefalia em mulheres que foram infectadas durante a epidemia do Zika vírus. Então, mulheres grávidas que tiveram fetos, crianças que nasceram com microcefalia. E quando aconteceu isso, eu fui para o Nordeste, entrevistei muitas mulheres que tiveram filhos com microcefalia, e eu perguntava, o que você sentiu? Ela disse, eu não senti nada, eu senti, sei lá, um dia de febre ou uma erupção na pele, mas nada mais do que isso. E assim mesmo tiveram essas crianças com microcefalia. Então, para mim, ficou muito claro que o vírus do Zika tinha um tropismo, uma preferência para o feto, o cérebro do feto em desenvolvimento, né? E a gente sabe que o cérebro fetal é muito rico em células que a gente chama de neuroprogenitoras, que são células que vão dar origem aos neurônios maduros, né? E então, para a gente entender isso melhor, nós coletamos amostras de sangue de bebês que foram infectados, e no laboratório, já em São Paulo, eu trouxe do Nordeste para São Paulo, nós então infectamos células neuroprogenitoras desses bebês com o vírus da Zika. E vimos então que o vírus realmente destruía preferencialmente as células neuroprogenitoras. E aí o próximo passo foi o seguinte, a gente sabe
que tumores cerebrais são ricos em células neuroprogenitoras. Então, como nós temos um grupo aqui que trabalha com tumores cerebrais, então vamos testar o vírus da Zika nesses tumores. Nós vimos primeiro no laboratório que realmente o vírus da Zika destruía essas células neuroprogenitoras. O próximo passo foi, então, injetar tumores cerebrais humanos em camundongos. Então, existem camundongos que a gente chama de NUT, que não tem sistema imune, e quando você injeta essas células tumorais humanas, eles desenvolvem tumores e acabam morrendo em 2, 3 semanas. Então, o que nós fizemos? Depois que os camundongos tinham os tumores, nós injetamos eles com o vírus do Zika e vimos que os tumores regrediram e 1/3 dos animais, os tumores sumiram completamente, tumores e metástases. Foi assim uma emoção gigantesca. E ainda, antes da pandemia, nós conseguimos fazer esse mesmo teste clínico em cachorros. Só que os cachorros, diferentemente dos camundongos, eles desenvolvem tumores espontaneamente. Ninguém injetou tumor nos cães. Eles têm tumores semelhantes aos seres humanos. E nós injetamos em 2 cães que já estavam com tumores em estado muito avançado. Nós injetamos o vírus da Zika e nos 2 cães houve regressão dos tumores e expansão da sobrevida com qualidade, uma expansão grande da sobrevida. E agora, então, nós retomamos o estudo com os cães e vamos ver, espero que daqui a 1 ano a gente possa ter mais resultados em relação a essa pesquisa. Bom, qual é a grande vantagem? Que se der certo, nós estaremos tratando não só cães com tumores, e quem tem cachorro sabe como a gente gosta deles, né? Mas principalmente vai ser um passo muito importante para a gente tratar pacientes que têm esses tumores e que são principalmente crianças. Então, que é assim, uma coisa mais importante ainda, você poder salvar a vida de crianças. Não que a gente não queira salvar de todos, mas crianças é uma coisa assim que toca todo mundo, né? Eu acho que o que leva a pessoa a querer estudar biologia é a curiosidade, né? Eu brinco sempre que a diferença entre um pesquisador e uma pessoa que não é pesquisadora é uma curiosidade mórbida, né? A gente quer entender melhor, a gente quer descobrir as coisas e é isso que nos move. E o que é fascinante é que toda vez que você descobre alguma coisa, abre-se um leque de novas questões. Então é uma brincadeira sem fim, né? Eu digo que é uma brincadeira porque realmente quem gosta de pesquisa sabe que a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Então eu digo para os jovens que, apesar de todas as dificuldades que a gente teve ultimamente com a busca de recursos, vale a pena investir na formação e ser biólogo é fascinante.